Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje é João 7, versículo 17. Diz assim, ó: Se alguém, independente de placa de igreja, se alguém quiser fazer a vontade dele, que é de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Meus irmãos, aqui era o seguinte: Jesus estava pregando no templo, e aí alguns fariseus e judeus viram a sabedoria com que Jesus pregava, viram a eloquência, a sabedoria. E aí se admiraram dizendo assim: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Porque Jesus não estudou nas escolas deles, né? Dos judeus, dos escribas. Jesus não estudou com eles, e eles se admiravam assim: como sabe esse letra, como ele tem tanta sabedoria, não tendo ele aprendido. Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Aí Jesus respondeu, falou esse versículo 17, ele disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina é ensinamento, pelo mesmo ensinamento de Deus, conhecerá se ela, a doutrina, é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus está fazendo aqui tipo um desafio mesmo. Ele está falando assim, olha, se vocês estão dizendo que eu falo bem, que eu ensino bem, e agora se vocês põem em prática os meus ensinamentos, vocês vão conhecer, se você põe em prática, vocês vão sentir na pele se o meu ensinamento é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus sempre falava isso, né, mano? Ele dizia assim: o que eu falo não é de mim, tudo que eu falo eu ouvi de meu Pai e estou transmitindo para vocês. E aquele que me obedecer, Jesus disse que ia chamar de amigo. Ele falou assim: se vocês fizerem o que eu vos mando, sereis meu amigo. Uma das primeiras bênçãos de obedecer a Jesus: sereis meus amigos. Porque o seu Senhor não fala tudo para os seus servos, mas para os amigos ele fala. E aí Jesus, certa feita, chama o discípulo de amigo. E eu os tenho chamado de amigo, porque tudo que meu Pai me falou, eu tenho transmitido para vocês, não por parábolas, como eu faço para todos, mas abertamente, porque vocês são meus amigos. E eu falo tudinho, explicando para vocês detalhadamente, porque vocês vêm até mim me perguntar. Porque toda hora: Senhor, me explica isso, eu não entendo essa parábola. Então todo aquele que for até Jesus, meu irmão, com coração sincero, querendo saber, conhecer, entender, Jesus revela. Porque tinha alguns fariseus que iam perguntar, mas era com zombaria: com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus falou, em outra passagem, Jesus falou: então, vou perguntar uma coisa, se vocês me responder, eu digo para vocês: o batismo de João Batista é do céu ou dos homens? Né? Então eles não responderam a pergunta de Jesus, Jesus também não respondeu a pergunta dele. Então, porque eles não foram com o coração aberto, a mente aberta, querendo aprender, eles foram tentar Jesus. Então todo aquele que chega até Jesus, meu irmão, com o coração aberto, com desejo de aprender, de pôr em prática, Jesus fala assim: se alguém quiser fazer a vontade pela mesma doutrina, pelo mesmo ensinamento que eu estou ensinando, que eu recebi do meu Pai, conhecerá se ela, a doutrina, ou seja, ensinamento, é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, meu irmão, primeiro Jesus chama para o desafio, né? Jesus chama para o desafio. E aí, olha o que fala em Hebreus aqui, olha. Em Hebreus 5:13, fala, é mais ou menos igual. Hebreus 5:13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Que Paulo estava falando que ele estava pregando e muita gente não estava crescendo espiritualmente. Ele diz: mas o mantimento sólido, 14, Hebreus 5:14, li o 13, agora eu estou lendo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos,
os quais em razão dos costumes, costume é prática. Perfeito aqui, meu irmão, não é perfeito, que a Bíblia fala que não tem ninguém perfeito. Aqui Paulo usou essa palavra aqui, tem outra tradução que diz maduros, viu? Tem outra tradução de Bíblia que diz maduro, eu prefiro estas. Aqui no lugar de perfeito você coloca cristãos maduros, porque o contexto está falando de maturidade, de meninice espiritual. Tem os maduros e tem os meninos. Aí ele diz: mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais em razão do costume é prática, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja bem, Jesus, o pessoal está dizendo, Jesus, mestre, da onde veio tanta sabedoria para Jesus? Porque ainda até então não acreditava que ele era o Filho de Deus, né? Da onde veio tanta sabedoria para ele, com que sabedoria que ele prega? Jesus falou: se você põe em prática, aquele que fizer, olha só, aquele 6,17. Aquele. Eu vou ler, mesmo. Vou ler porque é importante, é o que está escrito. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pelo mesmo ensinamento, pelos ensinamentos de Deus, Jesus pregava o quê? A Bíblia. Jesus pregava o que eu estou lendo aqui. E se alguém fizer praticar a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus falada. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá. Então, pelo que está escrito, você conhecerá as coisas de Deus. Conhecerá se a doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, pela Bíblia, meu irmão, você conhece Deus. Vou resumir. Pela Bíblia você conhece Deus, né? Você entendeu? Pela Bíblia você conhece Deus. Então, conhecendo os ensinamentos de Deus, conhece de maneira teórica. Vamos dizer, você conhece a Bíblia lendo aqui, você conhece Deus de maneira teórica. Você lê na Bíblia, você conhece Deus de maneira teórica, pedindo a Deus para... Agora, quando você põe em prática, Jesus está dizendo, se alguém, pela mesma doutrina, se alguém quiser fazer a vontade dele, como é que você faz a vontade de Deus? Conhecendo a vontade dele pela maneira teórica. Conhecendo a vontade de Deus, se você pôr em prática, aí você vai sentir na pele se a doutrina é de Deus ou não. Se você pôr em prática, você sente. E aí, a Bíblia diz que o alimento sólido, forte, Paulo tinha coisas que Jesus ainda não podia falar para os discípulos, que ele ainda não estava pronto para receber. Ele diz, eu não vou falar sobre esses assuntos agora, porque vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Só que mais para frente, Jesus foi falando, eles foram crescendo espiritualmente, Jesus foi falando, agora vocês estão prontos para me falar. E Jesus ia falando. Então, tem que crescer espiritualmente, gente. Beleza. E crescendo espiritualmente, meu irmão, tem um preço. Que preço que é esse? Jesus disse que assim, assim como me perseguiram, vão perseguir o meu discípulo. Ele disse assim, aqui ele diz assim, não me escolheste vós a mim. Aqui já é João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Esse aqui é um ponto muito importante. Jesus está dizendo que não foi o discípulo que escolheu ele, mas ele que escolheu o discípulo. Então, meu irmão, Jesus escolhe e chama. Quando Jesus chama, e o Evangelho chama a todos. Agora, cabe a você e a mim aceitar. Então, essa mensagem que eu estou te falando, que eu estou pregando aí, cabe a você ouvinte aceitar. Ele está chamando por meio da pregação, né? Aí ele diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Viu? Jesus escolheu nós para que nós dê fruto. A fim de que tudo quanto em meu nome... Olha assim, se você der fruto ainda tem um presente ainda, olha. Nomeei para que dê fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
ele vos conceda. Aqui dá a ideia daquele filho obediente que obedece o pai, e o pai vai lá e o presenteia. É assim com Deus também. Se for um filho obediente, ele está dizendo aqui, é igual aquela, mesmo João 15:7 diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito, viu? Palavra é o quê? Doutrina, ensinamento, entendeu? Se os ensinamentos de Jesus estiverem em você, pedirei tudo o que quiser e vos será feito, amém? E Jesus lá atrás fala, não basta só conhecer, ele diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela doutrina, pelos ensinamentos, conhecerá as coisas de Deus. Né? Paulo escrevendo aos Hebreus falou que o alimento sólido é para quem? É para aqueles que são experimentados pelo costume, aqueles que põem em prática, ele vai sofrendo com a palavra machuca, a palavra cobra, a pele, vai sentindo na pele. Você vai sentindo na pele, meu querido e minha querida. Você vai sentir na pele. E quando você sente na pele, você não precisa de padre, você não precisa de pastor para te ensinar. Não, senhor, você está sentindo na pele. O próprio Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Tudo bem, meu irmão, que existe alguém que está na frente de nós. Espiritualmente, Deus constituiu pastores, líderes espirituais, né, para nos ensinar. Mas, meu queridão e minha queridona, você não pode ficar só com o alimento de pastor e de padre. Ninguém na face dessa terra pode ficar só com o alimento de pastor e de padre. Você tem que ir lá e sentir na pele. Aí sim, meu amigo, você vai ser um cristão experimentado. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.